Oi, gente, a partir de agora, a hora é nossa. Sejam bem-vindos à Hora do Vale. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Melhor agora, que eu sei que você está aí do outro lado e que a gente vai conversar bastante sobre tudo o que está acontecendo aqui na nossa região. Bora juntos, 11h30. A nossa hora está só começando. E a gente começa essa edição de hoje falando sobre um flagrante de trânsito. Pedro Coralha está em uma grande avenida de São José dos Campos, onde um caminhão de grande porte ficou preso em uma árvore. O que rolou, Pedro? Como é que está o trânsito em função desse acidente? Bem-vindo, bom dia. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos aqui na Avenida Andrômeda, próximo da altura do 2080, aqui bem em frente ao DEINTER, né, da Polícia Civil em São José dos Campos. Até dá para entrar na avenida aqui, ó, de maneira tranquila, porque este caminhão aqui acabou ficando preso nesta árvore, nesta manhã, o que acabou interditando a faixa que vai sentido Dutra. E agora agentes da IDP trabalham para tentar liberar, fazer as primeiras podas nos fios na parte mais alta da árvore, que chegou próximo já da fiação, para aí sim que essa poda for realizada, a prefeitura poder chegar e retirar todo esse braço dessa árvore. Até pedir para o nosso repórter cinematográfico Thales Andrade mostrar aqui, ó, tem algumas fissuras que tem na árvore, causada ou não pelo acidente. A árvore que já tem aqui há algum tempo já. Eu vou conversar agora aqui com o Juliano, ele que é o motorista do caminhão, que passou aqui e acabou ficando preso aqui. Juliano, bom dia, obrigado por falar com a gente. Me conta, você estava indo trabalhar e acabou ficando preso no caminhão aqui, rapaz? Obrigado por falar com a gente. Bom dia. Eu estava saindo de casa, ia trabalhar, ia poder carregar o caminhão, em torno das 9h20. Aí quando eu passei, já sei já como é que essa avenida, árvores baixas, incidente com caminhões, né? Passou um caminhãozinho na minha frente, aí eu, seguida depois, passei e como eu já conheço já a ocorrência que tem, vim devagarzinho. Só deu para sentir que pegou o caminhão e já parei. Já parei porque eu sei que essas semanas anteriores choveram. Então as árvores já são as árvores que já as podas dela é meio inadequada, fica um pouco, tira meio dos fios e as partes ficam para fora. Porém, na parte eu entendo a prefeitura também, porque a turma fala, não pode cortar árvore, mas ninguém quer plantar árvore na sua casa, ninguém quer plantar árvore na sua calçada, mas aí a gente também não tem culpa, a gente não acorda cedo para, não, hoje eu vou travar uma avenida. Hoje eu vou atrapalhar todo mundo, hoje eu vou arrancar os fios de internet da população. Não, mas a prefeitura tem que estar ciente, a árvore já está desgastada, já foi pego várias vezes, já tem marca, já tem trincado no tronco da árvore e não foi feito nada. E sobre esse prejuízo, né, rapaz? Você está indo trabalhar e agora tem um prejuízo, você ganha por dia, não? Como é que funciona? Não vai ter como rodar hoje, né? Danificou muito o caminhão, a carroceria? Então, hoje praticamente eu não vou rodar, porque a Bandeirante veio para fazer o desligamento da energia, que está perigoso para os rapazes que fazem a poda acabar sofrendo um acidente ainda com a rede elétrica. Vou ter que retirar o cavalo da carreta, que pode ter o prejuízo maior ainda, cair em cima do cavalo. Teve o prejuízo que teve na carreta, que querendo ou não, conforme pegou, a árvore já estava trincada e abaixou mais o peso nela. Eu ganho por comissão, então a minha comissão de hoje praticamente está perdida, de hoje, de amanhã, e nem sei como é que vai ficar agora por essa ocorrência que aconteceu. Tá ok, Juliano, obrigado por conversar com a gente. E até para completar a informação, Marcela, esse trecho aqui da Avenida Andrômeda, ele está interditado. Todo parado lá, tudo certinho. Vou mostrar agora para quem está em casa o desvio que está sendo feito para o motorista que precisar passar pela Avenida Andrômeda ainda. Tem um desvio acontecendo aqui, tudo sinalizado pelos agentes de mobilidade urbana. Olha, quem vem da Zona Sul, sentido rodovia Presidente Dutra, chega mais para frente aqui, passando o semáforo próximo à Casa do Idoso, já tem um desvio e aquela faixa que leva até a Zona Sul está dividida. São 3 faixas, está dividido meio a meio. Então a pessoa passa a Casa do Idoso, sentido Dutra, faz o desvio e consegue seguir sentido a rodovia. E quem vem da rodovia para cá também já percebe toda a sinalização. Então é bom que você de casa, caso venha
trafegar por aqui, fique atento nas condições do trânsito para você não ser surpreendido. Então, reforçando, a EDP vai fazer primeiro o desligamento da energia elétrica dessa região aqui próximo onde aconteceu o acidente, próximo ao The Inter, para aí sim realizar as primeiras podas e depois a prefeitura fazer ali toda a retirada desse galho enorme dessa caixa aqui que está presa em cima aqui desse caminhão, prejudicando aqui o início da manhã, o início da tarde do motorista aqui em São José dos Campos. Marcela. Pedro, obrigada pelas suas informações. Como a gente sempre fala aqui na Hora do Vale, a notícia chega primeiro, então você que está ligado na TH mais SBT já sabe dessa complicação no trânsito, né, em função desse acidente que teve agora há pouco em uma avenida tão movimentada aqui de São José dos Campos. Ô Pedro, daqui a pouquinho eu te chamo novamente, a gente vai ao longo da nossa programação atualizando as informações sobre o trânsito e sobre a liberação total da via, combinado? Até mais tarde. Tchau, tchau. A Polícia Rodoviária Federal recuperou 2 veículos roubados ontem na Via Dutra. 2 homens foram presos. As abordagens foram na altura de Jacareí. Na primeira ocorrência, o motorista de 47 anos disse que recebeu a picape como parte de pagamento na troca de um terreno. Após checagem, os policiais descobriram que o veículo tinha sido roubado há 2 meses em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Horas depois, um motorista de 30 anos foi parado após uma ultrapassagem indevida. Na abordagem, ele contou que o automóvel foi comprado de um conhecido. Na verificação, os policiais souberam que o carro foi roubado na cidade de São Paulo no dia 1º agora de março. Os 2 motoristas foram presos por receptação e adulteração. Eu não sei o que leva um cidadão a mentir para a polícia. Você acha que a polícia é besta, gente? Ah, comprei. Ah, pois bem, senhor, está liberado. Puxa vida, hein? Já percebeu que a casa caiu? Fala logo... como é que se diz? Economiza lábia, economiza saliva. Porque você acha que a polícia é besta? Claro que não. Você está perdendo só tempo em mentir. Já fez coisa errada, assume que vai ser menos pior. Pelo menos um tempo menor ali daquela ansiedade que o criminoso deve ter de, ai meu Deus, será que eu vou ser descoberto? Vai ser. E que bom que é. Quem sabe assim as pessoas começam a fazer menos besteiras, praticar uma quantidade menor de crimes. Eu sou otimista, vocês sabem, né? Então eu torço para que isso aconteça. Quando tem fiscalização, quando tem punição, eu acredito que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer. Tomara que eu esteja correta. Vocês já repararam que eu tento sempre pegar o lado positivo de algo, né? Nem sempre é positivo, claro, nem sempre dá, mas eu tento. E eu acho que vocês já notaram também que eu gosto de saber quem são as pessoas envolvidas nos casos que a gente mostra no jornal. É que, sabe, gente, eu não consigo apenas tratar alguns assuntos como estatística, como número, como dado, porque são pessoas, são famílias que sofrem quando um acidente, por exemplo, acontece. Ontem eu comentei com vocês sobre um acidente de trânsito que teve em Ubatuba, onde 2 pessoas morreram. Vocês se lembram? A gente foi atrás de mais informações sobre esse acidente e a gente descobriu que as vítimas eram essas 2 pessoas da foto, professor e aluna. Ricardo Roberto Plaza Teixeira tinha 61 anos, Micaele Aparecida Chagas tinha só 26. E a gente teve acesso ao vídeo desse acidente. Prestem atenção para vocês verem que como uma imprudência pode acabar em tragédia. Um carro vem aparentemente em alta velocidade, bate em outro carro e esse carro perde o controle e bate de frente com um caminhão. Desesperador ver, né? Esse carro que perdeu o controle e bateu de frente com um caminhão que estavam aluna e professor. Foi porque um outro carro bateu no carro onde eles estavam que esse carro acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com um caminhão. O veículo que provocou o acidente fugiu. O professor Ricardo foi arremessado a cerca de 20 metros de distância e morreu no local. A Micaele ficou presa nas ferragens e também não resistiu aos ferimentos. O Ricardo trabalhou como professor por mais de 27 anos no Instituto Federal. Em respeito à memória do Ricardo e da Micaele, o campus de Caraguatatuba decretou ontem luto oficial de 4 dias. Um professor, uma jovem de 26 anos, morrendo em acidente de trânsito em função do descuido, da imprudência de outra pessoa. É muito complicado, né? No nosso site, esse aqui é o nosso site, gente? Não,
Ah, tá. É a foto dos dois, né? E vamos mostrar aquela outra imagem, por favor? Tem uma nota de pesar que foi publicada no site do Instituto Federal, o Instituto falando que era com um profundo pesar, que eles comunicavam o falecimento do professor Ricardo e também da estudante Micaele. Os dois, ela era aluna e ele professor do campus de Caraguatatuba, e aí o Instituto Federal comunicando às famílias, aos alunos, aos colegas de sala de aula sobre esse trágico acidente. E eles então decretaram luto oficial de 4 dias, começando ontem, que foi quando tudo aconteceu, porque o acidente foi na madrugada de terça para quarta. A pista chegou a ficar interditada, só foi liberada às 5 da manhã de quarta-feira, então foi tudo muito complicado, está sendo muito complicado para todo mundo digerir essa informação da perda desses dois, né, professor e aluna, de uma forma tão trágica. Fica aqui a nossa solidariedade a todo mundo do Instituto e também, principalmente, às famílias do Ricardo e da Micaele. Ainda falando sobre o litoral, 3 pessoas foram presas em Caraguatatuba. Elas estavam sendo investigadas e foram presas ontem durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. A operação ganhou o nome de Caraguá Sombrio e teve o apoio do Ministério Público. O objetivo era desmantelar uma organização criminosa muito bem estruturada aqui do nosso litoral norte. A polícia conseguiu prender um homem de 39 anos que já estava sendo procurado. Ele morava em uma cobertura de luxo na praia do Indaiá, em Caraguatatuba. Na casa dele foram apreendidas mais de 700 mil notas de papel de cheque e também mais de R$ 9.700 em dinheiro, além de 4 carros de luxo e vários artigos como joias, relógios, notebooks e celulares que vão servir para a continuação da investigação. Este homem de 39 anos foi preso em flagrante e agora aguarda audiência de custódia. De São José dos Campos, Beatriz Plaça, para a TH+. O Pedro Coralha volta a conversar ao vivo com a gente para falar de uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que utilizava refugiados sírios como laranjas. E eles mantinham vínculos com 2 perigosos grupos, o PCC e o Hezbollah. O início das investigações foi a partir de uma empresa aqui de São José dos Campos. Pedro, volto com você. Bem-vindo de volta. Exatamente, Marcela. A operação tem o nome de Operação Ultravale, que era o nome da empresa que deu início a essa investigação, sediada aqui em São José dos Campos. A Polícia Civil, então, tendo base, essa empresa deflagrou essa Operação Ultravale, que justamente trata de um grupo criminoso que se utilizava de pessoas sírias refugiadas no Brasil. O que eles faziam? Eles pegavam os nomes dessas pessoas, se utilizavam delas para criarem empresas, e até o momento em que a empresa começava a se estabilizar, ter algum giro, dependendo da sua atuação, eles mudavam a gestão da empresa e faziam grandes empréstimos em bancos por todo o Brasil. E a partir do momento em que esse dinheiro caía na conta, as atividades das empresas eram encerradas e aí começava esse processo de lavagem de dinheiro, uma série de transações acontecendo. E aí, o que a Polícia Civil conseguiu identificar? Que dessas pessoas que participavam dessas transações, algumas delas eram relacionadas ao PCC e outras à organização criminosa terrorista Hezbollah, que dá aí a dimensão da gravidade desse crime que acontecia não somente aqui no Vale do Paraíba, mas em todo o estado de São Paulo. Então, tendo essas informações em mãos, a Polícia Civil deflagrou a Operação Ultravale. Foram 8 mandados de busca e apreensão expedidos nessa manhã, cumpridos todos na capital. Uma pessoa foi presa em flagrante, um dos investigados, pois no local foi encontrado com ele uma arma de fogo e também munição. Além disso, além desses 8 mandados de busca e apreensão, há o bloqueio judicial de aproximadamente 45 milhões de reais em várias pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Em outro local também foi apreendido um veículo de luxo avaliado em 600 mil reais, além de 60 mil reais em espécie e 20 mil dólares também em espécie. E em outros endereços também, onde também foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão, foram apreendidos documentos, celulares, computadores, tablets, cartões de crédito e documentos de pessoas refugiadas no Brasil. E todo esse material apreendido foi trazido para a Polícia Civil para que as investigações continuem e
para que esse grupo criminoso seja finalmente extinto aqui de São José dos Campos, onde a operação começou, e de todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Marcela. Pedro, obrigada pelas informações, viu? Daqui a pouco a gente se fala mais tarde. Daqui a pouco a gente se fala mais tarde, ótimo. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Até já, Pedro. Estava concentrada ouvindo todas as informações do Pedro. Eu, ontem, me lembro que eu comentei com vocês sobre a sensação de impunidade que a gente fica quando a gente vê bandidos soltos, quando a gente vê penas não cumpridas. Lembram dessa conversa? Vocês participaram? Muitos de vocês falam, não é verdade, Marcela, é complicado mesmo. E eu lembrei dessa nossa conversa na hora que eu soube de uma notícia que, na verdade, veio de São Paulo. Um bandido que estava na famosa saidinha temporária baleou uma mulher na Grande São Paulo. Ou seja, ela não estava fazendo nada errado, estava chegando em casa. Foi vítima de um cara que já tinha feito coisa errada, mas que ganhou uma nova chance e fez coisa errada outra vez. A nova vítima desse criminoso está internada em estado grave. É Gabriel Araújo dos Santos quem arrasta e atira 4 vezes contra a dentista Bernadette Tucomoto, de 54 anos, na noite de terça-feira em Suzano, na Grande São Paulo. Na quarta, ele foi encontrado e antes da abordagem trocou tiros com policiais militares. O homem de 24 anos foi baleado e morreu no hospital. Gabriel havia saído da cadeia no dia 17 de março, na chamada saidinha, mas precisava voltar para a penitenciária. Ele havia sido condenado por latrocínio e tentativa de latrocínio em 2020. O que nós identificamos em termos de antecedentes criminais dele é o envolvimento dele em práticas delituosas violentas desde os 14 anos de idade. Então, desde 2015, ele possui registros de envolvimento em práticas criminosas com emprego de violência. Menos de 10 dias fora da cadeia, Gabriel voltou a cometer o mesmo crime. Câmeras de segurança gravaram a ação na noite de terça-feira. As imagens mostram quando Bernadette Tucomoto chega em casa depois do trabalho e abre o portão da garagem. O suspeito passa pelo carro antes de atacar. Só depois que a dentista coloca o carro na garagem, o bandido volta. Bernadette reage e luta com o ladrão. O homem ainda dispara mais 3 vezes. O bandido fugiu com o carro da vítima. A dentista foi atingida na cabeça e no antebraço e foi levada para o Hospital Geral de Itaquaquecetuba, onde passou por uma cirurgia. Vizinhos contam que a dentista sempre teve medo de assalto. Tinha medo do que aconteceu com ela. Tanto que ela colocou a câmera, ela sempre falava, né? Ela pedia para o meu marido ficar de olho, ela tinha medo. Ela sempre pedia para a gente ficar de olho, né? Observando aí sempre na chegada dela, né? E a gente sempre dava proteção, mas ontem, infelizmente, falhou. O carro da dentista foi abandonado a cerca de 4 quilômetros do local do crime, localizado durante a madrugada desta quarta-feira. O veículo estava a cerca de 1 quilômetro desta casa aqui, onde o criminoso foi encontrado pelos policiais militares. O crime foi registrado como tentativa de latrocínio, ou seja, matar para roubar. Além do carro, ele havia levado também objetos pessoais e o celular da dentista. Foi o pai de Gabriel que fez o reconhecimento do próprio filho nas imagens das câmeras de segurança. Mostramos as imagens do crime, da fuga dele. O pai de pronto reconheceu, não, é meu filho. Ele esteve em casa ontem e na parte hoje, durante a madrugada, ele fugiu. É triste, né? É um senhor trabalhador, um senhor honesto, tem um filho nessa situação. Triste mesmo, para todo mundo. Para a família dessa dentista que está em oração para que ela se recupere, levou um tiro na cabeça, passou por cirurgia. E triste também para pai e mãe trabalhador ver filho que desencaminha, ver filho que foi morto também numa situação muito delicada, fazendo coisa errada de novo. Por isso que eu sempre falo, gente, sei lá qual é a tua religião, mas manda energia positiva para todo mundo, para que esse pai e essa mãe vivam esse luto, essa angústia, essa revolta e sigam a vida, não se culpando por uma situação tão delicada e tão errada que o filho fez. E para que essa dentista se recupere, para que a família não chore a perda dela, que seria trágico demais, né? De uma maneira tão delicada, tão sacana como foi, tão cruel. Ainda falando em saidinha temporária,
No último balanço divulgado, que foi agora em março, 1.058 detentos não tinham voltado para a cadeia, isso em todo o estado de São Paulo. Aqui na região, 156 não retornaram, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem, durante o lançamento de um projeto, o Comando da Polícia Militar e o Tribunal de Justiça divulgaram uma nova ferramenta para rastrear detentos que não voltam para os presídios e são considerados foragidos da Justiça. Vigilância, inteligência, defesa e ação. O Projeto Vida é uma parceria do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública do Estado e tem o objetivo de proteger as pessoas e fiscalizar o cumprimento das leis. O Projeto Vida vem sim para ajudar a população, é uma possibilidade efetiva e muito rápida de fiscalização da Polícia Militar, fazendo cumprir aquilo que é determinado pelo Poder Judiciário para aqueles sentenciados que estão principalmente no regime aberto, cumprindo medidas protetivas, levando a segurança efetiva para a população, levando a segurança para a população e retirando daquele sentenciado, principalmente, a sensação de impunidade. Ele deve cumprir alguns requisitos judiciais previstos para que ele tenha aquele regime que ele está de não restrição de liberdade. Então, desta forma, levamos a percepção de segurança à população, levamos a possibilidade também da população fazer um 90 e denunciar aquele que não está cumprindo essas normas previstas, principalmente com relação ao horário, à localidade que ele deve estar e se ele está frequentando algum local de risco, principalmente as situações de adegas aqui na nossa região. Já funcionando em Sertãozinho, no interior de São Paulo, o Vida vai ser implementado de forma pioneira nas regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. É possível se detectar casos de transgressão e esses casos eles são comunicados automaticamente e imediatamente ao Poder Judiciário, que pode tomar uma pronta solução para aquele caso, seja ela a recondução imediata, a suspensão do benefício ou mesmo a revogação dos próximos benefícios e até mesmo uma regressão de regime daquele indivíduo transgressor. O programa usa um aplicativo que mostra em tempo real a localização da pessoa fiscalizada ou protegida, exibida em mapas, tanto em celulares quanto em tablets, usados nas viaturas da Polícia Militar. O policial, para ele acessar aquilo, ele precisa digitar a sua senha pessoal, então é rastreável, é auditável. Quando ele adentra uma rua, automaticamente o sistema já tem aqueles plotados no sistema com a integração de bancos de dados do Judiciário e da Polícia Militar. Ele pode, sim, escolher um ícone no início do seu trabalho para que ele faça a fiscalização ou automaticamente o sistema mostra para ele, ao adentrar na rua, aquelas possibilidades que existem naquela localidade de forma georreferenciada e de forma muito imediata, efetuando a fiscalização, ele preenche os campos necessários e remete para a Justiça de forma online. Mudando completamente de assunto, um recado super importante para o pessoal de Pindamonhangaba. Seguinte, pessoal, eu vou até ler aqui, tá bom? Peço perdão por não olhar direitinho assim para vocês, mas é que a informação acabou de chegar. Seguinte, a Prefeitura avisou que agora à tarde as aulas em algumas escolas municipais serão interrompidas, serão canceladas e eu vou explicar o porquê. A Prefeitura falou o seguinte, está tendo um problema de uma manutenção numa adutora da Sabesp. A Sabesp também acabou de avisar isso para a gente, que em função disso, algumas regiões da cidade sofreriam com abastecimento de água e até pediram para que os moradores de Pindamonhangaba economizem água, usem água com mais razão e menos emoção. E aí a Prefeitura falou o seguinte, que em função disso, todas as escolas e creches que ficam em áreas afetadas pela falta d'água terão as aulas suspensas agora à tarde, na tarde de hoje, de quinta-feira. As aulas do período matutino estão acontecendo normalmente, com a utilização das águas de reservatório, caminhão-pipa ou fornecimento de galões enviados pela Secretaria de Educação. Como são muitas unidades afetadas, fica inviável o fornecimento de água em todas as unidades em um curto período. Então, a Secretaria de Educação ressaltou que as escolas e creches que ficam em bairros não afetados pela falta d'água terão aula normalmente. De acordo com a Sabesp, a previsão é que o abastecimento seja retomado até o final do dia.
E aí, quais são esses bairros afetados? Eu vou ler quais são eles, segundo a Sabesp, combinado? Alô, pessoal de Pindamonhangaba, prestem atenção. Os bairros afetados são Galega, Centro, Santana, Água Preta, Campinas, Morumbi, Santa Luzia, Jardim Cristina, Vila Rica, Residencial Andrade, Carangola, Alto do Tabaú, é isso? Residencial Marica, Parque do IP, Parque São Domingos, São Judas Tadeu, Vila Borghese, Santa Cecília e os loteamentos Gama e Beta. É muita região da cidade afetada com essa questão de uma manutenção emergencial em uma adutora da Sabesp, tá bom? Então fiquem espertos, principalmente vocês que têm filhos, que estão aí arrumando as crianças para saírem. Se tem escola ou creche nessas regiões que eu apontei, as aulas estão canceladas hoje à tarde em função dessa questão da falta d'água. Deixa eu avisar uma coisa, não só para o pessoal de Pindamonhangaba, mas para toda a nossa região, em especial as cidades do Vale da Serra. Tem previsão de chuva hoje, viu? Pode ser que chova forte. Por enquanto, é o sol predominando no céu e fazendo as temperaturas ficarem elevadas. Em São José dos Campos, a máxima fica em 30 graus. 30 também é a máxima esperada para hoje em Lorena. Para Cachoeira Paulista, a previsão mostra a máxima de até 31. Em Campos do Jordão, os termômetros sobem até a marca dos 22 graus. Ontem à tarde eu peguei uma chuva, mas uma chuva na Dutra. Eu tinha um compromisso em Taubaté e estava chovendo muito. Na sua cidade choveu? Choveu desse jeito que eu estou comentando, que eu peguei na Dutra? Aqui em São José eu estou sabendo que choveu forte. Não foi na cidade toda, mas choveu forte em algumas regiões e isso acabou trazendo alguns estragos. Inclusive, esse assunto é um dos destaques do nosso portal, o thmais.com.br/vale. Aqui em São José, a Vila Guarani, pertinho do estádio Martins Pereira, foi uma das regiões mais atingidas. Várias ruas ficaram alagadas e a água invadiu algumas casas também. No nosso site tem todas as informações relacionadas a esse assunto, inclusive relacionadas a acumulado de chuva, sabe que essa informação é super importante para que a gente vá monitorando e acompanhando possíveis estragos causados por um volume grande de chuva. Tem uma mensagem que eu recebi agora no meu WhatsApp do meu amigo Pedro Coralho. Pedro está dizendo que o Marcelo, meu xará, do Dom Pedro, me mandou um abraço. Ô Marcelo, meu xará, um abraço para você. Pedro acabou de me mandar sua foto, você estava fazendo assim, então assim para você também. Muito obrigada pela companhia todos os dias, viu? Um abraço para você, Marcelo, e para todo mundo do Dom Pedro. Valeu pela companhia, obrigada. No próximo bloco, pessoal, eu vou dividir com vocês uma matéria interessante que mostra que supermercados estão com vagas abertas, mas que nem sempre eles conseguem preencher essas vagas por, sabe o quê? Falta de mão de obra qualificada. 11h58, volto já. Olá, não perca o próximo programa do Desenvolve Vale. Vamos falar de um tema extremamente importante. A cidade mais vigiada. Aqui não pode roubar, porque senão vai preso. Ao meu lado, o secretário de Segurança de São José dos Campos. Espero vocês. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Olá, como posso ajudar? Tem carro bom e barato? 208, só 57,900. Tá barato, tá barato. Tá barato. Travou de tanto desconto. Vamos pro Shopping Andrômeda. Tá barato, tá barato, tá barato. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Bora, criançada! Pode entrar, que agora a van escolar tá novinha, com ar-condicionado, conforto e muita alegria, né, turma?
Vamos, criançada, que na sala de aula o papo é sério, mas na hora da merenda, aí é diversão e barriguinha cheia. E o novo busão? Tá um brinco, hein? Tem ar-condicionado, Wi-Fi e até onde carregar o celular. Tá ficando um brinco, tá cuidando da gente, com trabalho e respeito, é Caçapava pra frente. Prefeitura de Caçapava. Eu sou Benedito de Piquete, eu já ganhei. Eu sou a Franciele de São José dos Campos e eu já ganhei. Sou Marcos, Jacareí, eu já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap é regional, hein? O Tá Na Hora Vale é o seu porta-voz. Aqui nós brigamos pelos seus direitos. Eu, Vinícius Valverde, trago todas as notícias da nossa região e as principais ocorrências policiais, sempre com muita opinião e sem fake news. Claro, contando com a sua participação. O nosso encontro é de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. De volta com a Hora do Vale. Vocês sabem que dia desses, quando eu falava sobre movimentação nas estradas, um telespectador me questionou sobre a cobrança de pedágio na Tamoios. Ele não estava entendendo o que era o Free Flow. Então, hoje, a gente fala sobre esse assunto aqui no estúdio da Hora do Vale com a analista de comunicação da Tamoios, a Marina Alves. Marina, bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Marcela. Obrigada pelo convite. Obrigada Bom a você. Dia. Marina, então vamos começar explicando. O Free Flow, quando a gente começou a receber aquela notícia de que ia ser implantado e tal, muitas pessoas falaram, então não vai ter mais pedágio na Tamoios, cabine de pedágio. Não é bem assim, ou não é nada assim? Não é bem assim, Marcela. O Free Flow, ele é um novo sistema de cobrança de pedágio. A gente ainda vai ver dos pedágios tradicionais, aqueles com cabine e com cancela, em algumas rodovias, na própria rodovia dos Tamoios a gente tem, mas o Free Flow, ele chega com essa nova proposta de cobrança. Na rodovia dos Tamoios a gente conta com as duas cabines clássicas, uma em Jambeiro e uma em Paraibuna, e o Free Flow, ele está instalado hoje lá no Contorno Sul, que é aquele novo trecho que liga Caraguatatuba até São Sebastião. Então, o pórtico do pedágio eletrônico, ele está instalado hoje lá no quilômetro 13,5 no litoral. Não é uma cobrança dupla, como algumas pessoas falam. Eu estou pagando pelo Free Flow e pela cabine de pedágio, não? Não é assim. A pessoa que passa pelo pedágio tradicional, ele está pagando por aquela tarifa. Quem tem a tag no veículo, mesmo no pedágio tradicional, pode usar as pistas automáticas, que ficam ali na lateral. E aí, esse usuário que tem a tag, ele também vai ser cobrado por ela lá no Free Flow. O usuário que não tem a tag vai passar pelas cabines manuais no pedágio tradicional. E quando ele passar pelo Free Flow, ele precisa acertar essa tarifa depois, pelo site ou pelo nosso aplicativo. E aí, pelo site da Tamoios? Isso, pelo site freeflowtamoios.com.br ou pelo aplicativo Tamoios Free Flow, que está disponível para celular, para Android e para iOS. Vocês entenderam que essa cobrança vem, né? Então, às vezes você está lá conversando com a sua família no carro, você nem prestou atenção que existe ali uma cobrança do Free Flow. Se você não tem a sua tag que passa sem fila, sabe? Você precisa entrar no aplicativo ou no site, porque se você não pagar, vem multa. Vem multa, isso. E às vezes a pessoa não paga por desinformação. Então não vai ser seu caso, telespectador. Exatamente. Depois que o usuário passa pelo pórtico do Free Flow, só retomar então. Quem tem a tag já tem a tarifa cobrada automaticamente na fatura da tag. Quem não tem, vai precisar entrar no site ou no aplicativo. Ele vai fazer a consulta da tarifa pela placa do veículo dele. Então, ficar atento ali a todos os caracteres, as letras e os números que correspondem à sua placa, faz essa consulta e aí paga o valor da tarifa correspondente. Depois que ele passa pelo pórtico, ele tem até 30 dias para fazer o pagamento da tarifa. Depois dos 30 dias, pode ser gerada uma multa por evasão de pedágio e 5 pontos na CNH. Ninguém quer multa, a gente não quer isso para ninguém, então fica aqui a orientação e informação. Por falta de informação, nosso telespectador não vai ser multado. Então, por favor, façam a lição de casa direitinho para que a viagem seja tranquila em todos os sentidos
inclusive no bolso. Marina, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada. Vamos mudar de assunto agora? A gente vai falar sobre emprego. Os supermercados estão enfrentando dificuldade para contratar mão de obra. Só em março, eles abriram mais de 1.900 vagas, segundo um levantamento da Associação Paulista de Supermercados. O problema é que a vaga até existe, mas nem sempre é preenchida justamente por falta de qualificação profissional. Aos 24 anos, a Gabriela encontrou um jeito de se recolocar no mercado de trabalho. E neste primeiro mês de carteira assinada, tem dado conta do recado. Isso não é muito difícil, eu tenho experiência também em caixa, vendas, né? Mas mercearia mesmo é minha primeira vez. E assim como ela, muitos outros funcionários também foram contratados neste novo mercado, que foi inaugurado recentemente na Zona Leste de São José dos Campos. Atualmente, as lojas mais difíceis de conseguir, as vagas mais difíceis de conseguir, são as vagas de açougueiro, padeiro e confeiteiro. E também tem as vagas de liderança também, que requer uma certa experiência prática na área. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, no Vale do Paraíba, existem cerca de 1.430 mercados com mais de 2.000 vagas de empregos abertas. Mas qual seria o real motivo de serem tantas vagas disponíveis ainda não preenchidas? Jefferson é gerente desta outra rede de supermercados e conta que sofre para conseguir funcionários qualificados. Já não existem mais aquelas instituições que qualificam essas pessoas, né? Seja um padeiro, um confeiteiro, um açougueiro. Antes as pessoas procuravam esses cursos, iam presencial, faziam os cursos e quando chegavam para a gente já com algum curso, alguma qualificação de algum treinamento que ele fez num curso que é realizado fisicamente. Segundo a própria APAS, o cenário é igual em todo o ramo de supermercados. Hoje a gente chama as funções que existem maior oportunidade de emprego no setor supermercadista, o piso de loja. O que é o piso de loja? Operadoras de caixa, repositores, açougueiro, padeiro, estoquista. Temos vagas em todos esses setores no estado de São Paulo. Trabalhar em supermercado é uma escola para a vida, eu sempre digo isso. O supermercado ele é a porta de entrada do jovem e agora também ele é o retorno ao trabalho dos 50, 60 mais. Hoje, cerca de 8 a 9% de todos os funcionários de supermercados são mais de 50, mais de 60. Você aprende com uma indústria, porque a padaria é uma indústria. Você aprende com o setor de transformação, frios, açougue. Você aprende com o setor vivo, que é hortifruti, flores. No supermercado tem muita tecnologia através do seu software de gestão e principalmente muita gente, você tem contato com muita gente. As vagas existem e estão aí para serem preenchidas. E quem entende do assunto passa algumas dicas do que é preciso fazer para conseguir garantir o emprego. Se a pessoa tiver o comprometimento e boa vontade, já é meio caminho andado. E saber atender bem o público, saber atender bem o cliente. Aqui nós temos um perfil de colaborador muito comprometido com a empresa. Isso já é 50% do caminho andado. Ele entrando aqui, a gente dá o suporte para ele poder estar aprendendo e estar exercendo da melhor maneira possível. Hoje estou em torno de umas 20 vagas ainda a ser preenchidas, entre elas açougue, padaria, confeitaria, temos a parte de hortifruti, frente de caixa e reposição. Tem pessoas que têm essa facilidade, a gente percebe, e aí junto com o líder do setor a gente consegue direcionar essa pessoa para aquilo que ela possa realmente se desenvolver melhor. E aí a gente consegue capacitá-las ao ponto que elas possam integrar o time e aí realmente executar a função. Tem mais dica de emprego agora. É no Hospital Universitário de Taubaté, o famoso HMUT. Eles estão com um processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva para os seguintes cargos: auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, auxiliar de limpeza, técnico de enfermagem e biólogo. Quem tiver interesse precisa se candidatar até o dia 31 de março, próxima segunda-feira. As inscrições são online e no nosso site thmais.com.br/vale tem um endereço para que você possa se inscrever ou então compartilhar com alguém que você acha que pode se interessar por uma dessas vagas. No próximo bloco, pessoal, o assunto é direito do consumidor. Nós tivemos acesso a um levantamento recente do Procon que mostra que as instituições bancárias estão no topo da lista de reclamações. Você já teve algum problema? Eu já.
Aproveita o espaço para tirar suas dúvidas, tá bom? Pode mandar seus questionamentos sobre o assunto para o nosso WhatsApp da redação, que é o 997524005. 12h10. Volto já. Neste sábado, às 9 da manhã, temos a participação especial de Cíntia Chagas. Vamos falar de moda, estética, comunicação assertiva e jurídico. É neste sábado, a partir das 9 da manhã, no programa Pra Você, com a participação especial de Cíntia Chagas. Pra você, oferecimento, Plano de Saúde São Camilo e Cabelos Bailu. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Quando alguém fecha os olhos para o perigo da dengue, todos corremos o risco de não abri-los nunca mais. A dengue mata, por isso é importante evitar que o mosquito nasça. Elimine água parada nos vasos e ralos. Limpe bem as calhas. Tampe o lixo e as caixas d'água e descarte os pneus corretamente. Quando todos abrem os olhos para a dengue, quem morre é o mosquito. Prefeitura de São José dos Campos. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Ei, mulher, o seu mês chegou aqui no Auto Shopping da cidade. São mais de 300 opções de veículos e condições especiais para você sair de carro novo. Venha aproveitar o mês das mulheres aqui no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. Hoje, após a Praça é Nossa, todo mundo gosta desse cara. Luiz bate no Denor. Era difícil fazer a fantasia? O programa entrava no ar 1 da manhã. Fantasia no ar! Mas começava a ser preparado 1 da tarde. E eu fiz 1 mês de teste de ensaio, a pedido do Silvio, e durei um programa só. Sempre te chamaram de Batman? Não, a família inteira falava Bassi. Tem gente que te chama de Batman? Ah, um monte, né? Hoje, após a Praça é Nossa, de noite. Quem nunca, hein? Quem nunca se sentiu lesado por alguma instituição financeira? Se você não sabe, eu também não sabia, fiquei sabendo agora e vou dividir com você para você saber também. Os bancos estão no topo da lista de reclamações registradas no Procon no primeiro bimestre desse ano. Você sabe o que fazer e a quem recorrer caso você tenha algum problema assim? Vamos saber sobre essas perguntas e tantas outras com o João Guimarães, que é advogado. Doutor, bem-vindo, obrigada pela participação, tudo bem? Boa tarde, Marcela, tudo bem? Eu agradeço aqui o convite. A gente que agradece a sua participação. Doutor, quando a gente vê que aí o ranking do Procon, recente, né, do primeiro bimestre do ano, mostra que as instituições financeiras estão no topo da reclamação, são vários tipos de reclamação. A gente ficou sabendo que a top 1 dessas reclamações são as famosas cobranças indevidas. O que na verdade é considerado uma cobrança indevida? Porque muitas vezes as pessoas não se atentam a tudo que vem ali num pacote. Quando a gente vê, a gente está sofrendo uma cobrança indevida e nem sabe. O que é considerado, doutor? No caso, a cobrança indevida, ela se trata de um valor que é descontado do seu extrato e você não sabe do que se trata. Muitas vezes não tem previsão legal, não tem previsão contratual e o banco nem poderia estar fazendo. Porém, muitas das vezes nós não acompanhamos o nosso extrato e aí não ficamos sabendo que essa cobrança existe. Se tem alguma cobrança que você não reconhece, fala, nossa, não lembro o que é isso. A ideia é o quê? Liga primeiro para o banco e se você de fato não reconhece isso,
Qual que é o próximo passo? É tentar uma conversa com o banco para que eles tirem isso ou já vai direto para um advogado ou para o PROCON? Olha, eu vou dar algumas situações para a gente poder exemplificar melhor como que funciona. A primeira orientação que eu dou é que você faça uma reclamação junto com o seu banco e, principalmente, anotem o protocolo. Muitas das vezes a gente faz a reclamação, joga o papelzinho fora, não anota o número, mas esse protocolo ele é essencial para, posteriormente, um processo judicial. Uma outra possibilidade é que você vá até o PROCON da sua cidade e registre essa reclamação. Isso também é muito importante. Caso essa iniciativa não seja suficiente, você tem a possibilidade de buscar ou os juizados especiais, que aí você não precisa de um advogado, ou então você pode realmente consultar um advogado, ver quais são os seus direitos nessa situação e ingressar com uma ação. Eu vi que depois desse tipo de cobrança indevida, que é o top 1 da lista, o próximo é uma coisa que eu também não sei o que é, vício de serviço. O que é isso, doutor? Olha, vamos começar com um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal de casa. Por exemplo, vamos lá, contratei um pacote de internet. Esse pacote de internet ele foi oferecido com 500 mega. Até aí tudo ok. Porém, ao receber esse pacote de internet na minha casa, eu verifiquei que só está recebendo 200 mega de internet. Opa, nós temos aqui um vício de serviço. Foi ofertado um tipo de produto, porém foi entregue outro tipo de produto para o consumidor. Entendi. Então é a propaganda enganosa? Propaganda enganosa, não só isso, Marcela. Muitas das vezes a propaganda, ela atiça o consumidor a criar uma expectativa. E aí, quando ele recebe esse produto, quando ele recebe esse serviço, ele se depara com uma realidade totalmente oposta àquilo. Então, assim, esse é um tipo de vício de serviço. Propaganda enganosa entra no top 3 da lista ali, que é a prática comercial abusiva. Isso, prática comercial abusiva, chega a ser uma propaganda enganosa ou não necessariamente? Com certeza, Marcela. Mas nós também temos que ressaltar que essas propagandas, ela têm vários efeitos. Sim. Principalmente ludibriar o consumidor, que de boa fé acaba adquirindo o produto e muitas das vezes não é aquilo que ele espera. Doutor, tem algumas vezes que a gente precisa, falando de instituições financeiras, que é onde tem mais reclamação, top 1 da lista do PROCON. A gente vai ligar no banco. Aí você fica um tempão na ligação, só um minutinho que eu vou te passar para a área X. Aí você fala tudo que você acabou de falar para a atendente, você fala de novo para a colega dela. E aí depois, um minuto, senhora, vou te repassar para uma outra. E você fica meia hora no telefone. Eu já fiquei sabendo que isso nem poderia, que tem um tempo mínimo e um tempo máximo de espera para que o problema seja resolvido ali no atendimento. Mas como é que a gente faz? Porque na prática isso não funciona. Quando a gente não tem um atendimento telefônico, o tempo respeitado, como é que a gente faz para recorrer disso? Marcela, nesses casos, o que eu oriento a população? Primeiro, esse tipo de procedimento que o banco faz, a gente costuma chamar dentro da doutrina de um calvário que o consumidor passa. Porque é justamente isso, é todo aquele caminho que ele percorre até a resolução do problema. Às vezes você fala assim, deixa, não vou nem resolver isso porque vai dar um trabalho. Mas é essa a estratégia dos bancos, dificultarem a resolução a ponto de que o consumidor ele desista no meio do caminho. E aí o que eu falo? Sempre anotem o protocolo. Se vocês entendem que aquele tempo se excedeu, não tem problema, desliga e registra. Ou uma outra possibilidade, vá até o banco, faça reclamação, tire foto da reclamação. Olha, cheguei no banco tal horário, tire uma foto, estou saindo tal horário, tire uma foto. Sempre importante registrar. Lá na frente, dentro de um processo judicial, toda essa história faz diferença, todos esses registros. E é o que eu sempre falo, o juiz não vai saber quanto tempo você não ficou no banco, porque ele não estava lá. Como é a forma dele saber que você passou por todo esse sofrimento? É através dos registros, fotos, protocolos e outras coisas que a gente pode juntar. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, seja sempre bem-vindo, volte mais vezes. Muito obrigado, Obrigada Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Obrigada. No próximo bloco a gente fala sobre a previsão do tempo para o litoral e eu te mostro também uma festa que promete animar São José dos Campos. É a festa nordestina que começa hoje e você já está tendo ali um gostinho, literalmente, de
algumas coisas que essa festa vai oferecer a partir de hoje à noite. Olha que delícia! Você não almoçou que nem eu? Tá salivando, não tá? Você já almoçou? Aposto que você ia falar, mas comeria mais pedacinho? Minha boca tá encheu d'água. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu volto. 12h20, até já. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Tô precisando trocar de carro. Vamos lá mesmo comprar carro em qualquer lugar. Ei, calma, vamos organizar. Mas como assim? Você vai acreditar nele? É super fácil trocar de carro no Grupo Mil Vale. Você dá uma entrada e paga o seu financiamento daqui a 2 anos. E IPVA total grátis 2025 na faixa. Só Mil Vale paga mais no seu seminovo da Proca. Só vai lá então, né? É claro que eu vou. Em São José dos Campos, Pouso Alegre e Caraguatatuba. Investir com segurança é aplicar o seu dinheiro com quem entrega resultados. São 8 empreendimentos concluídos e 10 em andamento. Esdras Construtora, há mais de 15 anos construindo confiança. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui, na TH+ SBT. Meio-dia 21, vou te contar como é que ficam as temperaturas hoje no litoral. – 29 é a máxima esperada para hoje à tarde em São Sebastião. Outra cidade que pode registrar máxima de 29 é Ilhabela. Para Ubatuba, a previsão mostra máxima de 28. A cidade que pode registrar a maior máxima hoje é Caraguatatuba. Do litoral norte para um pedacinho do Nordeste que aterrissou aqui em São José dos Campos. Começa hoje uma festa que promete ser animada, uma festa nordestina no Shopping Jardim Oriente, onde está Letícia Keller, que foi escalada para uma missão difícil, né? Letícia May! Já está toda gatona, May! Bem-vinda! Oi, Marcela, boa tarde a todos, obrigada. Você viu, eu já estou aqui no clima. A gente está aqui na organização da Festa Nordestina, que acontece aqui em São José e começa hoje às 5 horas da tarde. Para falar mais um pouquinho dessa festa e deixar vocês que estão em casa com água na boca, eu vou falar com a Brenda, organizadora aqui do evento. Brenda, tudo bem? Boa tarde. Brenda, conta pra gente então quais os horários de funcionamento, os dias de funcionamento e o que a gente vai encontrar aqui nessa maravilha de festa. Claro, boa tarde para todo mundo que está em casa. A gente começa o evento hoje às 5 horas, amanhã às 5 horas, sábado e domingo a gente abre para o almoço, então a gente abre ao meio-dia. Entrada gratuita, estacionamento gratuito, área kids, show todos os dias e além dessa delícia, né? Fala pra gente um pouquinho do que o pessoal vai encontrar aqui, o pessoal de casa que vier até a festa vai encontrar aqui, que é comida típica aí do Nordeste, né? E qual que é a mais procurada? Sim, aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa. Aqui a gente vai ter o vatapá de frango, vamos ter Maria Isabel, baião de 2, feijão fradinho, carne de sol com queijo coalho e aqui a gente tem a famosa buchada, que não é muito fácil de se encontrar, então quando a gente traz para o evento é um sucesso. Eu fiquei na dúvida dessa Maria Isabel, o que tem nela? Porque o pessoal de casa às vezes não conhece, né? Conta pra gente o que vai naquele prato. Sim, esse é o baião, aqui é a Maria Isabel. Esse que é a Maria Isabel, tá, então ele é um arroz bem temperado, uma pimenta biquinho e uma carne seca. E é só isso, bem simples e delicioso. Legal. Além das atrações da gastronomia, vão ter também atrações de música, né? O que mais? O que o pessoal pode esperar então da programação para os próximos dias?
A gente tem bastante forró, bastante piseiro, bastante música gostosa do Nordeste para aproveitar. Obrigada pela sua entrevista. Marcela, e festa nordestina, então, não pode faltar o famoso forró. E a gente está aqui com o Neto, que é forrozeiro, ele vai tocar uma música pra gente. E eu quero saber se você aí de casa e a Marcela consegue adivinhar que música que é que ele vai tocar aqui pra gente. Escuta só. Tá vendo? Já entrei no clima, Marcela. E você, vai vir aproveitar? Eu tô doida pra ir. Fica aí o recado, a dica pro pessoal de casa, tá bom? Começa hoje no Shopping Oriente, 5 horas da tarde e vai até domingo, então. Chama todo mundo, vem pra cá. Amei a música, amei seu look, amei as comidas, sucesso garantido. Obrigada, Letícia, um beijo pra vocês. Até mais tarde. Adorei. Você acertou a música? Eu sou boa no quiz musical, galera. Só não vou cantar por motivos que vocês sabem, não é? Falta afinação. Lucas Tavares, você já me disse que falta malemolência em você. Afinação falta também ou não? Na verdade, ela não falta, ela nunca Ela nunca esteve. esteve. Ela nunca esteve. Mas eu sei que você sabe a música, hein? Eu sei. Qual que é? Você pode só... Não posso. Não? Sabe Talvez por que não? né? Senão o público vai fazer assim, ó, tchau, eu imagina. não quero. Meu público é muito especial, não merece passar por esse negócio, essas horas de uma quinta-feira. Mas eu gostei. Será que vai faltar afinação ou não no Campeonato Paulista, hein? Sabe que hoje é um dia que não pode faltar afinação Pelo em nenhum amor dos de Deus, times. não. Você imagina, decisão final já é um jogo muito nervoso. Uhum. Agora, entre Corinthians e Palmeiras, eu acho que o nervosismo é ainda maior. Um grande clássico, derby do futebol paulista. O Corinthians tem a vantagem no jogo de hoje, né? 1-0, venceu o primeiro jogo com um gol de Yuri Alberto e todo mundo esperando esse momento que não chegava nunca. Chegava o final do ano, mas não chegava essa final de campeonato, passou a data FIFA, o Brasil passou o maior vexame contra a Argentina, mas agora tudo se volta a essa grande final que acontece hoje em Itaquera, às 9h30 da noite. O Corinthians, obviamente, tem algumas dúvidas, mas vai com força total. O Palmeiras também se reforçando. Resta nos saber se esse descanso, foi bom para as equipes ou se eles vão voltar mais mole, mais tranquilos. Tem essa também, né? Às vezes você descansa, você sai de férias, você volta 100% ou você volta ainda num ritmo mais lento? Tem que pegar no tranco. Tem que pegar no tranco. Mas o que o torcedor espera é que os times estejam muito bem. Se o Palmeiras vencer, vai ser o 4º ano consecutivo. Aliás, o Palmeiras tem um retrospecto de virada muito positivo, né? Nos últimos jogos, nas últimas finais, o Palmeiras perdia o primeiro jogo e virava no segundo. O Corinthians não quer deixar isso acontecer de forma alguma. Obviamente, o torcedor está torcendo para ver o Timão voltar a ser campeão paulista. Daqui a pouquinho, todas as informações no SBT Esportes Vale. Muito bem. Lucas, obrigada, um beijo. Eu ia chamar o Pedro e falei, enfim. Tá bom, obrigada, tá tudo viu? certo. Mas é você, Lucas, obrigada. Já. Que o Pedro vai chegar agora. A gente está bem no finalzinho do nosso jornal, mas a gente não podia deixar de atualizar a situação que teve aqui em São José, que o Pedro, inclusive, flagrou em primeira mão para o público da TH Mais SBT. Pedro, volto contigo. Como é que está a situação daquele caminhão que acabou batendo numa árvore, arrancou fio, deixou trânsito interditado aqui em São José, hein? Segue com desvio, Marcela. Aqui na Andrômeda, bem em frente ao The Inter, a gente falou antes, né, era 11h32, mais ou menos, não tinha tanto movimento. E agora, horário de pico, né, quase 12h30, o trânsito é muito mais intenso. Dá para ver aqui, ó, o agente de mobilidade urbana fazendo todo o controle aqui para as pessoas, os motoristas consigam trafegar com tranquilidade aqui, os pedestres também atravessarem. E todo sinalizado aqui o trânsito na Avenida Andrômeda. Informação sobre o ônibus, a retirada dele. A retirada dele está condicionada apenas à liberação por parte da IDP e da Prefeitura. Por quê? A IDP faz nesse momento ali algumas podas, dá para você ver nas imagens do Thales Andrade lá, tudo fechado, os cabos. Assim que os cabos forem liberados pelos galhos, a Prefeitura vai fazer a poda e aí sim o caminhão poderá ser retirado para a liberação da via, o que vai demorar um bom tempo ainda, Marcela. Pedro, obrigada pelas informações, viu? Até mais tarde. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Amanhã tem mais, combinado? 11h30 da manhã. E é claro que eu te espero, afinal, a hora é nossa. Boa quinta-feira para todo mundo e até amanhã. Tchau.